Olá, queridos, saudação de paz. Uma vez mais nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação neste dia abençoado que o Senhor Deus nos proporcionou, que eu quero aqui pedir a Deus em prol de sua casa, da sua família e de todos os demais que estão assistindo este devocional neste momento, que Deus abra a janela dos céus, derrame em bênção sem medida sobre nossas vidas. Se você não é inscrito nesse canal, meu irmão, minha irmã, se inscreva, nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor. O endereço aparece aí no rodapé do seu televisor, onde você está assistindo. Aí tem a plataforma Instagram, Facebook, YouTube, você está lá, se inscreve, IEMC Manaus, ativa lá o sininho e todos os dias você vai estar recebendo um vídeo, uma palavra de Deus, um devocional. Se você já for inscrito, seja Deus louvado pela sua vida, mas não deixe de compartilhar essa palavra, amém? A palavra que eu quero trazer hoje para a nossa meditação, ela tem sempre assim, uma polêmica que às vezes, que causa, porque a maior parte do nosso povo, a maior parte da população do mundo já não está mais ali como Deus ordenou, que fala do divórcio, acerca do divórcio. O que foi que Jesus falou acerca do divórcio? O que foi que Jesus disse acerca do divórcio pela Bíblia? Aí, às vezes, muitas pessoas ficam chateadas com os pastores, com seus mentores espirituais, que ensinam biblicamente correto, e aí, às vezes, já estão de uma forma errada no relacionamento. E aí, às vezes, não gosta, Não gosta. Essa é a verdade. Acerca do divórcio, o que foi que Jesus falou? Então chegaram aqui, Mateus capítulo 19, do versículo 3 em diante, diz assim: então chegaram ao pé dele, ao pé de Jesus, os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus, querendo pegar Jesus em algum deslize, em alguma falha, chegaram: Senhor, é lícito ao homem repudiar sua mulher por algum motivo? E Jesus respondendo disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Uma das respostas de Jesus. E Jesus continuou e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Jesus está falando aqui aos fariseus. O que Deus juntou, o que Deus uniu, o que Deus casou, não separe o homem. Disse-lhe eles. Aí os fariseus responderam: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar sua mulher? Aí lá vem Jesus e disse-lhe: Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Foi que permitiu dar a carta de divórcio às vossas mulheres. Mas no princípio, Jesus começa de novo aqui. Mas no princípio não foi assim. O que Jesus está dizendo aqui para os fariseus? No princípio, o que é o princípio? Que princípio é esse? Vá lá em Gênesis, no capítulo 1 que está lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus está levando os fariseus lá para o Gênesis. No princípio, como foi no princípio? No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, sabe o que Jesus está dizendo aqui para os fariseus? No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Deus fez um homem e uma mulher. E casou eles. Eles são o exemplo para toda a humanidade. Eles se divorciaram. Esse é o exemplo que Jesus está dizendo para os fariseus. No princípio, quando Deus criou Adão e Eva, eles se divorciaram. Ela casou com outro homem. Ele casou com outra mulher. Jesus diz: no princípio não foi assim. O exemplo da humanidade, o primeiro casamento feito por Deus na história da humanidade foi Deus, o próprio Deus, casando Adão e Eva. E eles cumpriram a ordenança de Deus, dizendo: até que a morte os separe. Eles cumpriram. Adão e Eva cumpriu.
Adão e Eva cumpriu essa ordenança. Mas de lá para cá o negócio bagunçou, virou bagunça. Virou bagunça, que o povo gosta de bagunça. O povo gosta de bagunçar as coisas que Deus ordena, as coisas que Deus cria, as coisas que Deus faz. O povo gosta de virar tudo ao contrário. O povo não gosta de obedecer. E hoje, quando a gente fala disso, não, porque tem casos e casos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, você pode fazer o que você quiser. Faça o que você quiser da sua vida. Você pode casar com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, com centenas. Mas o que Deus escreveu está aqui e não vai mudar. Não vai mudar. Sinto muito em lhe dizer isso, mas não vai mudar. O que está escrito e ponto final. Aí Jesus continua aqui. Digo, quem falou isso aqui não é eu, é Jesus que falou. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo pela prostituição, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. E agora? Vai ficar com raiva do pastor? Vai ficar com raiva de mim, porque eu estou pregando o que a Bíblia está ensinando? Meu irmão, minha irmã, qualquer um pastor que é servo de Deus, verdadeiro e não é falso profeta, ele vai pregar isso aqui. Agora, aqueles que são falso profeta, vai inverter a situação. O que é um falso profeta? É aquele que prega contrário do que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia ensina a verdade. Jesus está falando aqui: eu, porém, vos digo. É Jesus falando aqui: eu, porém, vos digo que qualquer um que repudiar sua mulher, que deixar, não sendo por causa de prostituição, e se ela casar com outro e ele casar, todos dois estão em adultério. O que é que Deus diz lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16? Eu repudio o divórcio. Eu sou contra o divórcio. Eu não sou a favor do divórcio. Deus falando lá em Malaquias. Depois vem Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo. Aí o apóstolo Paulo diz assim: aquele que deixar sua mulher, é melhor que não case mais. Fique sem casar. Aí cumpre aqui o que Jesus está falando. Quem deixar e ela casar, está no adultério. E se ele casar, também comete adultério. E aí? Só que a maior parte da população do mundo hoje, maior parte da população, não sei nem quantos por cento, eu vou calcular, dar um chute aqui, acho que uns 80%. Uns 80% da população do mundo todo já está no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Aí quando a gente prega um assunto como esse, a pessoa fica chateada. Vai questionar com Deus, que foi Ele quem escreveu a Bíblia e botou essa regra aqui. Não fui eu que inventei isso, não. Eu estou pregando apenas o que a Bíblia ensina. E se algum pastor por aí pregar a favor do divórcio, é falso profeta. Qualquer pastor que pregar a favor do divórcio é falso profeta, não é servo de Deus verdadeiramente. Porque a palavra de Deus está aqui, sã e pura, na sua mais perfeita simplicidade e pureza. Os homens é que mudam. Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação, meu irmão e minha irmã. O exemplo que Jesus diz, olha lá o exemplo, Adão e Eva não divorciaram. Esse é o exemplo que ficou para toda a humanidade. E essa é a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação. Que Deus abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus.